Boa tarde, quarto ano. Hoje é dia 4 de agosto, terça-feira. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de matemática com a apostila e com o caderno de matemática, tá? Então, vocês podem fazer o cabeçalho no caderno de matemática, que nós vamos montar o nosso gráfico, né? Que nós fizemos as temperaturas máximas e mínimas da semana passada e hoje nós vamos montar o nosso gráfico, tá bom? Então, vocês vão abrir o caderno de vocês, vão fazer o cabeçalho e depois vocês vão para a apostila na página 122, tá bom? Página 122. Apostila na página 122, tá? A nossa apostila na página 122. Ontem nós falamos sobre metros, centímetros e milímetros, né? Hoje a gente vai falar sobre quilômetro, tá? Então, a página 122. Vamos lá. Página 122. Até agora, trabalhamos as medidas de comprimentos pequenas como metros, centímetros e milímetros. Então, vocês estão vendo aí o desenho, olha lá. E as distâncias maiores. Como medimos a distância entre duas cidades ou entre dois continentes? Então, tá dizendo lá. Para realizar as medições, usamos o quilômetro, que é o mesmo que 1000 metros. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Aí embaixo está escrito assim: como unidades de medidas, temos o milímetro, o centímetro, o metro e o quilômetro. Então, vocês estão vendo que para cada nomezinho nós temos uma letrinha. Então, milímetro é MM, centímetros é CM, metro é M e quilômetro é KM. Então, olha lá na mão na massa está escrito assim: meça um mapa ao lado a distância entre a capital do Brasil e a cidade de São Paulo. Neste mapa, cada centímetro medido com a régua equivale a 680 quilômetros na vida real. Qual é a distância entre as duas cidades? Então, a gente vai ter que fazer... Vocês vão ter que pegar, vão ter que medir aí. Então, olha lá. 1 quilômetro tem quantos metros? E meio quilômetro tem quantos metros, né? Na B, a mãe de Jorge correu 2 quilômetros, depois fez uma caminhada de 1.200 metros. Quantos metros ela percorreu? Isso corresponde a quantos quilômetros? Então, a gente tem que fazer a continha aí, tá bom? Lembra da continha que a gente fez ontem, Rafa? Lembra que a gente tinha que fazer a resposta correta lá na página 121 de quilômetros, de centímetros para metros? Lembrando, gente, que 1 metro é igual a 100 centímetros. E 100 centímetros é igual a 1000 milímetros, tá bom? Então, ó, a tia Pri já pediu, vocês colocam marca-texto, tá bom? Para vocês lembrarem sempre para vocês não esquecerem. E 1 centímetro é igual a 10 milímetros, tá bom? Isso tudo tá na apostila, tá bom? Então, vocês podem grifar. Então, olha lá, 1 metro é igual a 100 centímetros.
1 centímetro é igual a 10 milímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros e 1000 milímetros. E agora, 1 quilômetro é igual a 1000 milímetros. A 1000 metros, desculpa, 1000 metros. Tá bom? Então, vamos tentar fazer o primeiro. Tá bom? Vamos fazer devagarzinho o primeiro. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o primeiro. No exercício 3 está dizendo o seguinte: o quilômetro e o metro estão relacionados. Sabendo disso, complete os itens a seguir. Então, olha lá. 1 quilômetro menos 200 metros. Quantos metros vai dar? Então, a gente vai fazer a conta. Se 1 quilômetro é 1000 metros, então a gente tem que fazer 1000 menos 200, certo? Vou compartilhar aqui o livro rapidinho com vocês, ó. Olha aqui, ó. 1 quilômetro, ó, eles estão relacionados. Então, olha, 1 quilômetro menos 200 metros. A gente sabe que 1 quilômetro é 1000 metros, certo? Então, 1000 metros menos 200, quanto que dá? Dá igual a quanto? 800 metros, tá bom? Então, vocês vão ter que... podem fazer a continha do jeito que tá aí. Que nem na letra 2, olha lá. 1 metro mais 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro a gente já sabe quanto que é. E quanto que é 1 metro? 1 metro é o quê? Quanto que é 1 metro, Rafa? São 100 centímetros. Não, se são 100 centímetros... Opa, deixa eu te abaixar aqui. Olha lá, são 100 centímetros, mais... Quanto que é 1 quilômetro? 1000. 1000. Então, dá quanto? 1100. 1001. 1001. Tá bom? Então, vocês vão fazer a letrinha C e a letrinha D. Ó, a letrinha C é de multiplicar. Então, vocês vão fazer, ó, 1 quilômetro vezes 2. Pode falar, Pedro. Quem já fez a 3, já pode fazer a 4? Pode fazendo a 4, não tem problema não. A tia tá fazendo passo a passo, tá bom? Então, olha lá, 1 quilômetro. Quanto que é 1 quilômetro? Não é 1000 metros? Não é 1000 metros vezes 2. Quanto que dá? Quem fez essa? Pode falar, Rafa. Dá 2000. Muito bem, 2000. Ótimo. E agora aqui, ó, 1 quilômetro menos 500 metros. Tia, Dá deixa eu resolver 500. essa. Dá 500 metros, muito bem. Então, o terceiro exercício estava super fácil. Agora a gente vai para o quarto, olha só o quarto. Nas férias de julho, Liliana foi visitar parentes no Rio Grande do Sul. Durante a viagem, Liliana, os pais e os irmãos fizeram várias paradas para conhecer as cidades gaúchas. Observe o mapa e a distância entre elas. Então, olha lá. Eles começaram em... Eles foram visitar os parentes do Rio Grande do Sul. Então, olha lá. Quantos quilômetros tem o percurso que vai de Bento Gonçalves a São Francisco de Paula? Então, olha lá. De Bento Gonçalves até São Francisco de Paula. Quantos quilômetros tem de uma cidade para outra, de um lugar para o outro? Olha lá. De Bento Gonçalves até Então vamos lá, como é que a gente vai fazer, ó? Observem o mapa, observem os quilômetros que tem pra gente chegar no resultado. Vamos lá, deixa eu fechar aqui pra gente fazer juntos. Vamos lá, vou dar um tempinho pra vocês.
Caxias do Sul fica a quantos quilômetros de Bento Gonçalves por esse trajeto? Então, olha lá, Caxias do Sul fica a quantos quilômetros de Bento Gonçalves? Então, ó, tem que fazer uma continha aí, tá bom? Você fez já, Miguel? Eu também já. Quanto que deu? 17 quilômetros. Muito bem, 17 quilômetros. Parabéns, conseguiu fazer, Luiz? Deu a mesma coisa. Ok, vocês estão craques, hein? Eu coloquei 17 mil metros. Acho que Tá fácil. É quando fica fácil. 17 mil metros é quantos quilômetros? 17 quilômetros, tá certinho. Isso. um monte de conta pra achar. Mas conseguiu, né, Luiz? Importante é isso, tentar para conseguir, tá certinho. Parabéns. A Tia Pri pediu para vocês montarem um gráfico das temperaturas máximas e mínimas de Santos da semana passada. Então as temperaturas estão aqui, ó. Nós todos os dias nós marcamos as temperaturas e hoje nós vamos montar um gráfico. Tia, como que eu vou montar o gráfico? Acho que me queimei. Agora a gente vai para nossa atividade, né? Vamos terminar a nossa atividade da mão na massa, que fala sobre os consumidores, sobre os produtores, sobre os seres que produzem os seus próprios alimentos, os animais que se alimentam de outro, tá bom? Então a gente vai continuar, tá? Então vamos lá, página 172. Vamos lá, gente, página 172 de ciências. Mão na massa. Vocês vão fazer a cruzadinha, tá? Com as dicas que é dada. Então vamos lá. Letra A. Parte da energia de um nível trófico é nas funções vitais do organismo. Fonte de energia em qualquer ecossistema. C. Ocupam sempre bases das pirâmides tróficas de energia. E. A energia que passa de um nível trófico ao seguinte é sempre ao nível anterior. E E. Sentido do fluxo de energia nas cadeias alimentares. Então, vocês vão fazer a letrinha A, o exercício 1. O exercício 2, vocês vão marcar a alternativa correta. Qual dessas alternativas está correta sobre os decompositores, tá bom? O 3, vocês vão analisar a pirâmide trófica que tem e vão responder as questões. A base, o que ela é, o primeiro consumidor primário, secundário, terciário, topo, tá? Então vocês vão estar respondendo. E no último exercício vocês vão relacionar a coluna. O que tem a coluna 1 relacionada na coluna 2. Então, olha lá. Cadeia alimentar. O que significa cadeia alimentar? Vocês vão ler e vão ver o que significa cadeia alimentar. Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho. O Lucas vai só participar da aula, né, Lucas? Como combinar. Na letrinha C, ocupam sempre as bases das pirâmides tróficas de energia. O que ocupa sempre as bases tróficas? Então, o que é que sempre... O que é na pirâmide, qual que é a base da pirâmide? É os... Produtores. Muito bem, os produtores, muito bem. E na letrinha D, a energia que passa de um nível trófico ao seguinte é sempre o quê? Ele é sempre menor do que o nível anterior. Então, a palavrinha é menor na letrinha D. E na última, é fácil também, olha lá. Sentido do fluxo de energia nas cadeias alimentares. Lembra que eu expliquei
que ele tem uma unidirecional, tem uma direção só, unidirecional. Então a alternativa correta é: os decompositores permitem que os nutrientes sejam reciclados nos ecossistemas, tá? Muito bem. Agora nós vamos para o exercício 3. O exercício 3 fala sobre a pirâmide trófica de energia. Então a gente vai responder algumas questões. Vamos lá. Qual é o nível maior? Qual é o nível de maior energia? Qual que é o nível? É a base? É o primeiro? É o segundo ou o topo? Muito bem, Rafa, é a base. A base é o nível maior. Parabéns. B, qual é o nível menor de energia? Qual que é o nível que vocês estão olhando aí que ele é o menor? O topo. Muito bem, o topo. Então a letrinha B, o topo. E na letrinha C, por que a diferença de energia entre os níveis tróficos? Por que há essa diferença de energia? Porque Quem é que sabe? Beatriz Saraiva. Pode falar, filha. Bia, tia Pri não está conseguindo te ouvir. Fala um pouquinho mais alto. No exercício 4 está pedindo para a gente relacionar a coluna. Então, olha só. Número 1, cadeia alimentar. 2, herbívoros. 3, carnívoros. 4, decompositores. 5, produtores. E 6, heterotrófos. Então, vamos lá. Primeiro, cadeia alimentar, né? Qual desses vocês acham que é a cadeia alimentar? Vamos ver quem aqui que consegue responder. O Pedro. Vamos lá, Pedro. Fala pra tia, lê pra tia o que é. Sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Muito bem, Pedro, é isso mesmo. Então, a cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve para alimentar o outro. Foi o que a Bia disse na resposta anterior. Muito bem, parabéns. Agora, o que é herbívoro? Vamos lá. Deixa eu ver quem vai responder o que é herbívoro. Beatriz Marques. Vamos lá, Bia, o que é herbívoro? Organismos que se alimentam de plantas. Muito bem, Bia. São organismos que se alimentam de plantas. É isso aí, parabéns. E agora, Giovana. Giovana, o que são carnívoros? Animais que se alimentam de outros animais? Muito bem, Gi. Animais que se alimentam de outros animais. Parabéns, Beatriz. Giovana. 4. Decompositores. Rafael Moura. O que são? Desculpa. Quer tirar alguma dúvida, Luiz? Luiz, você vai falar os produtores, tá bom? Rafael Moura. O que são decompositores, Rafael? Organismos que decompõem a matéria orgânica morta. Muito bem. Nossa, essa classe tá ó. Acho que é todo mundo tirar 10 em ciências. Organismos que se decompõem a matéria orgânica morta. Muito bem. Agora o Luiz Gustavo. O que são produtores, Luiz? Organismos autótrofos e que realizam fotossíntese. Muito bem, organismos autótrofos que realizam fotossíntese. É isso aí. E heterotrófos, o que é, Miguel?
Heterotrófos, Isso, seres vivos que não produzem os próprios alimentos. muito bem. São seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Então, ficou assim. Ficou 6, 5, 3, 1, 2 e 4. Repetindo. 6, 5, 3, 1, 2 e 4. Tá bom? Então, na nossa matéria de ciências, nós encerramos, tá, o que nós estudamos esse segundo bimestre, tá bom? Então, a tia Pri vai montar para vocês, para a próxima aula, um questionário sobre cadeias alimentares, sobre teias, sobre decompositores, porque nós encerramos a nossa apostila. Para casa, vocês vão fazer página 91 e página 92 de ciências, da ficha de atividade, tá bom? Vocês vão fazer a página 91 e página 92, certo? E agora eu quero conversar com vocês a respeito falar com vocês a respeito, é breve, tá bom? Na nossa aula de história, nossa última aula, nós falamos sobre um relato sobre Pero de Magalhães, que é de história. A gente fez um relato, nós respondemos algumas perguntas. E amanhã nós vamos dar início na presença africana no Brasil. Nós já falamos um pouquinho dos nômades, não foi? Já falou dos nômades. Nós já falamos da imigração forçada dos imigrantes, tá? E a tia Pri vai amanhã colocar para vocês um vídeo, que ele é um pouquinho longo, que fala sobre a África Ocidental, tá? Ele demora um pouquinho, a tia Pri tá cortando para não deixar ele muito grande. Então eu vou enxugar ele para ver se eu consigo deixar só as partes importantes. Mas ele está disponível no link. Eu vou deixar depois do YouTube. Amanhã, quando a gente assistir o vídeo, eu vou deixar, tá bom? Então amanhã vocês venham preparados, porque amanhã nós temos aula quarta-feira, vocês têm aula com um professor de inglês. Então, pessoal, hoje nós tivemos aula de ciências, matemática, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. E amanhã teremos aula de português e história, tá? Espero vocês, tá? Tenham uma boa terça-feira, finalzinho de terça-feira, tá bom? Façam a lição de casa. Até amanhã. Um beijo no coração de vocês.